Olá, amigos. Você está no Você em Foco. Hoje abordaremos a temática Agenda Ambiental na Administração Pública. Eu sou Thais Horta, da Secretaria do Programa desde 2005. A Agenda Ambiental na Administração Pública é um programa que chegou na cidade de São Paulo em 2005, com o prefeito na época, e ele se estende até hoje. Então vamos lá. Eu tenho um vídeo para passar para vocês, que é um vídeo que conta um pouquinho. Então, nascendo em Brasília, foi feito um material institucional acessível para quem quiser conhecer mais. E a gente vai ver aqui um pouquinho. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção num personagem chamado P Sequência, a minha apresentação. Vamos lá? Cuidado, José. Cuidado, José. Peraí, tem alguém brincando, é? Peçanha, era você que estava falando? Falando? Falando o quê? Tô falando nada, rapaz. É que eu ouvi uma voz. Tá ouvindo voz? Haha, maluco! Cuidado, José. Cuidado, Eunice. Eu estava verificando uns documentos quando ouvi. Cuidado, Eunice. E o que essa voz quer com a gente? Tá. Tem alguém falando Não, o que mesmo. ele falou? Aqui, O que você quer com a gente? quero apresentar a A3P. A3P? Que A3P? A agenda visa estimular a inserção da dimensão ambiental na gestão pública dos órgãos governamentais, para estimular a reflexão sobre possíveis aspectos ambientais negativos decorrentes de suas ações e buscar a adoção de novos métodos que incluam critérios ambientais. Como assim? Durante o trabalho, são gerados diversos impactos ambientais. Geração de lixo, de esgoto orgânico, de ruídos, consumo de energia, de água e muitos outros. Conhecendo esses impactos, podemos adotar medidas como a separação do lixo, por exemplo. Metal, vidro, plástico. A matéria-prima para fazer essas coisas vem da natureza. Cada vez que usamos e jogamos fora, precisamos de mais matéria-prima. Desse jeito, um dia, só vai existir um monte de lixo. Mas se nós utilizarmos as próprias latinhas para fazer novas latinhas... Lembra as folhas de papel que você jogou no lixo? E a água dentro do copo? Você encheu o copo inteiro, bebeu um pouquinho e jogou o resto fora. Ah, mas era só meio copo d'água. Certo, mas veja só. Quantas pessoas pensam do mesmo jeito? Quantos Josés jogando meio copo d'água fora? E deixando a torneira sem fechar? Usando o jato da mangueira como vassoura? Tomando banhos de 15 minutos e gastando 45 litros de água? Junte todas as pessoas e veja o tamanho do desperdício. E eu? Eu só estava examinando umas compras para o escritório. Justamente, Eunice. Você estava fazendo uma coisa que é preciso fazer com muito cuidado. Compras. Existem produtos fabricados com tecnologia limpa. Não poluem na fabricação. Usam matéria-prima reciclada e outras coisas mais. São os produtos ecoeficientes. E existem produtos sujos. Para serem feitos, causam danos ao meio ambiente. Não podem ser reciclados, contêm CFC, consomem muita energia. Entendi. Ao decidir as compras, é preciso conhecer melhor os produtos e dar preferência aos ecoeficientes. Muito bem! É isso aí! José, 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 José! E vocês também estão ouvindo a voz? Claro, não era pra ouvir? Aliás, muito simpática essa voz. Obrigado, obrigado. Voz! Outra vez essa história? Ok, A3P, como nós começamos? Este é o livro de apoio da A3P com várias informações. A primeira coisa a fazer é encontrar em sua repartição um grupo de pessoas interessadas em melhorar o ambiente de trabalho e respeitar a natureza. Conte comigo. É, comigo também. Conta com a gente. Isso é importante. Essa aí, Pensar nas gerações futuras. Pois não contem comigo. Estão achando que eu sou doido? Estão achando, é? É cada um por si, rapaz. Cada um por si. Eu tô salvando o meu. Natureza, isso é frescura. Quando acabar, acabou. O mundo é dos espertos. E quer saber?
Esse grupo formará uma comissão que deve diagnosticar a situação, definir, planejar e cuidar do sucesso da implantação da A3P nessa repartição. Eu fico encarregado da supervisão do uso racional da água. Eu me encarrego da compra dos produtos ecoeficientes. Eu, da gestão dos resíduos. Eu, da supervisão da eficiência energética. E eu cuido da conscientização dos funcionários. Ótimo! Cada um será responsável por tarefas diferentes. A união desses esforços resulta na transformação necessária para utilizar os recursos naturais e os bens públicos de forma racional. Promover a conscientização da participação de todos nas questões ambientais. Destinar adequadamente os resíduos sólidos. Prestar um bom atendimento ao cidadão, pois além de desburocratizar, precisamos gerar menor impacto negativo ao ambiente. E termos servidores públicos sintonizados com a ética e com melhor autoestima. E para termos um ambiente de trabalho limpo, organizado, bonito e saudável. Afinal, nós passamos uma boa parte de nossa vida aqui. É isso mesmo. Confortável, com qualidade de vida. Mas e quem é você, afinal? Eu sou o narrador desse vídeo. E vocês estão sendo vistos, neste momento, por outros servidores públicos que também estão sendo convidados a fazerem a sua parte. Olha, é mesmo. Tá vendo ali? Aonde? Olha ali, nessa direção. Vocês viram o que aconteceu nesse vídeo? Vocês viram quanto o Peçanha pôde se transformar? O vídeo fala um pouco em algumas questões como água, energia, resíduos e como a gente deve se comportar frente a um programa como esse na nossa atividade normal de trabalho. Então, assim, tem a visão do governo, né? Como é que a gente pode se comportar frente à visão do governo, e tem também como nós, servidores, podemos trabalhar com esse programa nas nossas atividades normais, corriqueiras. Então é disso que agora eu vou mostrar para vocês como a prefeitura vem atuando nas suas atividades atuais. Então, assim, é importante a gente ver o que o vídeo mostrou, porque a gente vai encontrar muitas resistências, só que a resistência faz parte do nosso trabalho. O resistente é aquele que precisa ser convencido. E quando a gente convence, ele vira um grande aliado. Então, eu gosto de passar esse vídeo porque a gente sabe que o Peçanha pode ser um grande aliado na implantação da Agenda 3P, onde quer que ela esteja. Então, vamos lá. De fato, o que é a A3P? Então, a A3P ela é um programa do Ministério do Meio Ambiente que tem como objetivo estimular os gestores públicos a incorporar princípios e critérios da gestão socioambiental em suas atividades rotineiras, que é o que a gente viu no vídeo, levando a economia de recursos naturais e a redução de gastos institucionais por meio do uso racional dos bens públicos, da gestão adequada dos resíduos, da licitação sustentável e da promoção da sensibilização, capacitação e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Todos esses tópicos, gestão adequada dos resíduos, licitação sustentável, promoção da sensibilização, capacitação, qualidade de vida no ambiente de trabalho, eu vou falar no decorrer da minha apresentação. Então vamos lá. Só que a 3P chegou em São Paulo, e São Paulo é muito grande, e a gente queria ter uma identidade. Então, em 2006, fizemos um trabalho grande de sensibilização e uma capacitação dos servidores que vieram se incorporar à agenda ambiental. E o que pegava naquele começo era a falta de motivação dos servidores para trabalharem em alguma temática nova que era a agenda ambiental. Parecia que era mais um trabalho, quando na verdade era nós mudarmos hábitos. E aí criamos essa missão da Agenda 3P, que foi construída por 140 servidores que participaram desse momento de capacitação, que foi dentro da Secretaria do Verde, né, no espaço onde eu trabalho, que é a Alma Paz, e que saiu essa missão linda, né, que é promover a implantação da A3P, da Agenda Ambiental na Administração Pública, por meio da mudança de hábitos nessa administração pública, objetivando a preservação do meio ambiente. Nessa missão tem na verdade, dois momentos muito importantes, né? Quando a gente fala em preservar o meio ambiente, para preservar o meio ambiente, o que a gente tem que fazer? Temos que mudar hábitos. Então, é nisso que a gente investe com a Agenda 3P, é na mudança de hábitos. Mas como mudar hábitos? Tem alguma coisa muito simples. Quando a gente usa copo descartável, todo mundo usa copo descartável. Todos os espaços têm copo descartável, mas tem o copo plástico.
A Secretaria do Verde hoje não usa mais copo plástico, usa o copinho de papelão. Aquele copinho de papelão de festa de criança, sabe? Aquele que tem no McDonald's, em outros lugares que são fast food. Esse copo é comprado na Secretaria do Verde hoje sem a parafina, porque se a gente põe o café num copo parafinado, a parafina vai derreter. Então foi uma grande mudança de hábito que a gente fez na Secretaria do Verde e que hoje vem se espalhando em toda a prefeitura. O papel reciclado foi outra grande mudança de hábito. Mas a gente sabe que mudar hábitos não é simples. Imagine se você muda o seu relógio de pulso. Se você está acostumado a usar sempre o seu relógio no pulso esquerdo e põe no pulso direito. Na verdade, essa mudança de hábito não é só trocar o relógio. É você mudar um chip aqui, né, com você, é seu cérebro. Hoje estou mudando o meu relógio do pulso esquerdo para o pulso direito. Se a gente não olhar para a gente e conversar falando isso, a gente vai passar o dia inteiro olhando para o pulso esquerdo. Então, onde eu vou com isso? Que as questões que a gente fala ambientais, elas devem ser primeiro interiorizadas. Se eu incorporo essa mudança de hábito, eu nunca mais caio naquilo que eu fazia anteriormente. Então eu mudei o meu hábito. Então essa missão foi lindamente construída e é alguma coisa que a gente fala e mostra sempre, porque diz tudo que a gente pensa da Agenda 3P para a cidade de São Paulo. Então vamos lá. Quando essa agenda chegou, ela era um pouco vulnerável, porque é um programa do Ministério do Meio Ambiente e precisava ter uma identidade com a cidade de São Paulo, além da missão. Então a gente criou um decreto, que era alguma coisa dentro do âmbito público, é o que dá sustentação para alguma coisa que a gente traga. Então foi criado um decreto, esse 45959, de 6 de junho de 2005, e esse decreto foi substituído pelo 50.865. E esse decreto, ele dizia da permanência do programa 3P em todas as unidades públicas da cidade de São Paulo. E aí o programa 3P ele vem sendo trabalhado, como eu contei para vocês, na cidade de São Paulo desde fevereiro de 2005 e foi assinado um termo de adesão em 17 de agosto também de 2005. Esse termo de adesão, quando foi assinado, Brasília veio até São Paulo, o Ministério do Meio Ambiente veio até aqui, o prefeito assinou esse termo de adesão, se comprometendo a trabalhar essa agenda ambiental em todas as unidades da Prefeitura de São Paulo. E isso vem acontecendo até hoje. O prefeito que sucedeu em 2005, o que sucedeu em 2010, deu continuidade e até 2014 a gente tem um compromisso com o Ministério do Meio Ambiente de trabalhar a agenda ambiental na cidade de São Paulo. Bom, e a A3P, por que está na Secretaria do Verde? Porque a Secretaria do Verde é uma secretaria que trabalha com educação e com a gestão ambiental. Ele é um programa gerenciado pela Secretaria do Verde justamente por isso, porque a educação ambiental precede a gestão. Para a gente mudar hábitos em qualquer esfera que a gente vá trabalhar, a gente tem que antes sensibilizar as pessoas. E quem sensibiliza é a educação ambiental. Por isso que está na Secretaria do Verde. E a agenda ambiental investe no quê? Nessa mudança de hábitos dos servidores e dos colaboradores, porque a gente sabe que a gente tem muitos colaboradores que não são só servidores e que também entram nesse rol de sensibilização para trabalhar a Agenda 3P. Independe do local de trabalho, por quê? Pode ser desde uma unidade básica de saúde até um hospital, uma secretaria, uma subprefeitura, pode ser a Prodam, pode ser o IPREM, unidades que trabalham com a Agenda 3P. E hoje a agenda extrapola as barreiras do município. Por quê? Porque São Paulo, desde antes, sempre foi referência para Brasília na implantação dessa agenda. Por quê? Olha o tamanho da nossa cidade. A gente trabalha com 31 subprefeituras, 27 secretarias. Então, olha a imensidão de pessoas para a gente sensibilizar para que mudem seus hábitos em prol de uma gestão adequada dentro dessa cidade. Então, a gente começou a mostrar resultados para Brasília e a gente passou a ser referência. Então, com muito prazer, a gente acabou viajando para poder mostrar como São Paulo trabalha essa agenda e como uma cidade menor do que a nossa, em uma cidade menor do que a nossa, é muito mais rápida a implantação e os resultados também. Eu vou contar um pouco desses resultados para vocês. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que faz essa agenda, com o que ela trabalha? Mas vocês, se prestaram atenção no vídeo, vão lembrar. A gente trabalha com 5 eixos: água, energia, resíduos, compras públicas sustentáveis e a valorização do servidor. Essa é uma roda que, para girar, precisa do servidor, precisa do humano. E assim, por que esses assuntos? A gente sabe que, se a gente compra com responsabilidade, a gente vai gerar menos resíduos. Se a gente destinar com responsabilidade esses resíduos, eles vão impactar muito menos o quê? As nossas águas, os nossos córregos, os nossos rios.
E o que gera a nossa energia ainda é a água. Então, são 5 eixos escolhidos justamente porque um faz sentido com o outro e é uma roda interligada. Então, agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses eixos para vocês. E para mostrar onde esses eixos serão trabalhados, imaginem vocês essas 31 subprefeituras com a 3P implantada. É um sonho de consumo. É tudo que eu gostaria, que todas as subprefeituras hoje estivessem com a Agenda 3P implantada e trabalhando esses eixos que eu acabei de apresentar. E quando fala-se de secretaria, as autarquias e as empresas, a gente dividiu em grupos. Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3. Com as subprefeituras, a gente dividiu em macro-regiões. Macro-região leste, macro-região norte, macro-região sul, macro-região centro e oeste. Para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como é que a gente faz isso? Eu falei quais eram os assuntos, onde é que a gente trabalha e como é que faz para essa agenda acontecer nesses espaços de trabalho públicos ou privados, porque o P pode ser agenda ambiental na administração pública ou agenda ambiental na administração privada. Como já aconteceu, alguns laboratórios vieram atrás da gente perguntando se podia implantar a 3P dentro de um laboratório e a gente conseguiu fazer essa implantação, empresas já vieram procurar e a gente também conseguiu fazer a implantação. Então é uma agenda muito versátil porque cabe em qualquer lugar, público ou privado. E aí o que a gente entendeu? Que para começar a trabalhar essa agenda, era muito necessário que a gente montasse um grupo de pessoas. Nos espaços de trabalho, a gente sempre tem uma CIPA, não é? A Comissão Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho. As comissões de A3P vêm muito de braço dado com a CIPA. Por quê? Porque trabalham em ações muito casadas. Então, a gente até sugere que quem está na CIPA seria interessantíssimo que também estivesse compondo a comissão da A3P, né? E nessas comissões a gente pedia que fossem formadas por no mínimo 5 pessoas, no máximo 10, que fosse um titular e um suplente, para a gente trabalhar aqueles assuntos. A água, energia, resíduos, as compras e a valorização do servidor e do colaborador. Então, nas 31 subprefeituras espalhadas da cidade, a gente teve em quase todas a A3P implantada. 27 secretarias, autarquias e empresas que a gente pretende que todas tenham a A3P implantada. E aí o que é importante? Quando a gente tem uma comissão formada, com essas pessoas que eu falei para vocês, com mais ou menos de 5 a 10 membros, a gente publica no Diário Oficial. Por que publicar no Diário Oficial? Porque a gente garante a permanência dessa agenda e o comprometimento das pessoas também, né? Porque é muito gostoso a gente fazer parte de um programa como esse, mas a gente tem que ter um certo compromisso também. Bom, são 8 anos de implantação dessa agenda na cidade de São Paulo, a gente já fez muita coisa. Aqui eu enxuguei um pouquinho para trazer alguns tópicos para vocês, para deixar vocês com gostinho de quero mais. Então, a gente fez, pensando no servidor, um curso de valorização do servidor com a saúde, chamando Semeando Cuidado, que eu tenho muito orgulho, daqui a pouco eu conto. A gente fez 7 cursos de compras públicas sustentáveis, acabamos de terminar um, junto com um parceiro que é o Instituto Legislativo Paulista, dentro da Assembleia Legislativa. A gente teve cursos de casa-vazamentos em parceria com a Sabesp e com o Programa Pura, Programa de Uso Racional da Água. A gente fez cursos de horta com a Escola de Jardinagem, curso de fitoterápicos, a gente fez 6 seminários, aquisição de canecas e squeezes. Hoje a gente não doa mais caneca nem squeeze porque acreditamos que tem que partir de cada um. Se eu entendo, se eu incorporei a mudança de hábito para não usar mais o copinho descartável, eu vou providenciar uma caneca, eu vou providenciar um squeeze para não usar mais o descartável. Que é uma coisa em sequência, a gente usa o descartável, você vai lá, toma a sua água e descarta aquilo, aquilo vira o quê? Resíduo. Então, quanto tempo a gente passa no ambiente de trabalho? Quantos copinhos a gente usa? Então, aqui é uma forma de a gente não usar mais o copinho descartável. A não utilização dos copos plásticos, impressão frente e verso nas nossas impressoras, bebedouros elétricos, então a gente substituiu o galão e o copinho, então a gente vai lá com a nossa caneca no bebedouro elétrico. A gente tem uma ata de registro de preço, que é uma forma que a gente compra no poder público para a compra do papel reciclado. A destinação correta do óleo de cozinha, coleta seletiva de pilhas, baterias e equipamentos eletrônicos de pequeno porte, a parceria com a iniciativa privada, assim como as lâmpadas. Reuniões bimestrais e a gente tem um folder também que a gente distribui até hoje. Então, algumas iniciativas dentro desses 8 anos de trabalho da 3P na cidade de São Paulo. Bom, a gente fez muitos seminários, 6 seminários, e aqui eu trouxe algumas fotos para vocês imaginarem o tamanho desses seminários. Eles começaram pequenos, que foi na Câmara Municipal o primeiro, aqui é a Câmara Municipal, a presença era de 300 servidores.
O segundo, a gente já aumentou, porque o número de pessoas participantes foi muito maior, e na Câmara foi só meio período. Aqui, no Sesc Vila Mariana, a gente fez o período inteiro, porque as pessoas começaram a trabalhar essa agenda e tinham muito para mostrar. E a nossa ideia sempre foi, de promovendo um seminário, era mostrar iniciativas da 3P sendo trabalhadas na cidade de São Paulo. Então, sempre tinha uma iniciativa que fosse cultural. Então, ali onde vocês veem a primeira foto, a foto da minha esquerda, é uma foto onde tinha um coral se apresentando. Então, as pessoas estavam muito felizes porque era um coral do meu espaço de trabalho, ou do espaço de trabalho deles, eu não me lembro exatamente, e todo mundo muito feliz cantando junto. Então, foi muito bonito. E aqui, um momento mais sério. O terceiro seminário foi na Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, onde cabiam 1000 pessoas. E embaixo tem um vão livre, onde as iniciativas de A3P puderam ser expostas. Então, em cima era o auditório e embaixo essas iniciativas podiam ser visitadas pelos participantes. O quarto seminário foi no auditório da Amapaz, que não tinha onde pôr gente, graças a Deus. Ainda o seminário na Amapaz. E aí, falando de água, a gente tem um decreto que pede para a gente reduzir em 20% o consumo de água. Se a gente conseguir diminuir em 20% esse consumo de água num primeiro momento, é sempre progressivo, né? Então, a gente sempre começa pelos 20%. Aqui as canecas que a gente distribuiu no primeiro seminário e nunca mais. Energia, a gente também conquistou um decreto para a gente diminuir, reduzir em 10% o consumo de energia, porque 10 de energia e 20 de água. Porque o que gera a nossa energia é a água. Resíduos, a gente sempre começa com resíduos implantando a coleta seletiva, né? Hoje a gente tem um decreto federal, que é o 5.940, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e sua destinação às associações cooperativas dos catadores de materiais recicláveis e dá outras providências. Isso tem a ver com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é o que também embasa a nossa ação no que diz respeito aos resíduos dentro da agenda ambiental, que sempre começa pela coleta seletiva. E falando das compras públicas, que é o último eixo, não, tem a valorização, que é o quarto eixo no que diz respeito dos 5 eixos que a gente trabalha a agenda na cidade de São Paulo. Então, as compras, na verdade, hoje para a gente é um grande diferencial. Por quê? Se a gente compra com responsabilidade, a gente gera muito menos resíduo. E a gente hoje, trabalhando com as compras, a gente está disseminando essa cultura no nosso país todo. Então, assim, a Prefeitura hoje está muito engajada em entender como é que a gente compra, a Secretaria do Verde, essas compras públicas ecoeficientes, verdes, como a gente quiser chamar. E o que significa isso? A gente diminui muito o nosso custo. No primeiro momento era muito caro comprar papel reciclado. Hoje não mais. A gente consegue equiparar esse preço, às vezes até diminuir um pouco o valor. E o que a gente propõe, né? Que preferencialmente sejam realizadas aquisições de bens e materiais, contratações de serviços e obras ambientalmente sustentáveis, como, por exemplo, comprar ou locar impressoras que imprimam frente e verso. Comprar papel não clorado ou reciclado. Incluir nos contratos a adoção de procedimentos que promovam o uso racional dos recursos naturais e a capacitação de funcionários para desempenho desses procedimentos. Quando a gente contrata a copa, quando a gente contrata a limpeza, então é muito importante que eles já venham capacitados. E a gente tem trabalhado nesse sentido os nossos processos. E quem são os nossos parceiros no que diz respeito às compras públicas? A gente tem a Advocacia Geral da União, o Instituto do Legislativo Paulista, a Assembleia Legislativa, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, o ICLEI, que é Governos Locais para a Sustentabilidade, a Fundação Getúlio Vargas, dentro do Centro de Estudos para a Sustentabilidade, e a nossa secretaria, que foi onde tudo começou. E dentro da Secretaria do Verde, essas são algumas iniciativas que a gente já conseguiu implantar, não só na Secretaria, como também na Prefeitura. Aquisição de cimento, areia, pedra, madeira, ferramentas, copo de papel, papel A4 reciclado, Bike Boys, que foi uma iniciativa da Secretaria do Verde, no perímetro da Secretaria, onde a gente não emite gás nenhum, não polui. Caderno capa dura, envelopes, lápis, post-it, papel sulfite, papel flip chart, agenda, caderno universitário, caixa papelão arquivo morto e índice telefônico. Algumas iniciativas, mas tem muitas mais. E aí, falando um pouco dessa valorização do servidor, do colaborador. Eu, no início, falei para vocês que a gente tinha 5 eixos: água, energia, resíduos, compras e a valorização do servidor / colaborador. Então, eu mostrei que a gente tinha uma iniciativa de valorização que aconteceu, na verdade, numa unidade básica de saúde na cidade de Júlia, onde o parceiro da saúde lá
é a Associação Congregação de Santa Catarina. Foi proposto para a gente trabalhar a 3P nesse espaço e trabalhar principalmente a valorização do colaborador. E foi sensacional, porque das 75 pessoas que trabalham nessa unidade, na UBS Cidade Júlia, todos passaram por essa sensibilização. Então, a unidade não parava, não pode parar uma unidade básica de saúde, mas era das 8 às 10 e das 10h30 ao meio-dia, e todos vivenciaram esse movimento de valorização do colaborador. Foi sensacional esse trabalho. Então, a gente sabe que pode acontecer. Aqui ainda acontecendo o Semeando, eu estive em todos os eventos que o Semeando, na verdade, aconteceu nessa unidade básica. Era sempre às sextas-feiras, a última sexta-feira do mês, sexta-feira com muito trânsito na cidade, mas eu atravessava a cidade porque valeu muito a pena acompanhar a transformação das pessoas. E aí, contando um pouco para vocês, o que hoje a gente tem, que é muito bonito e que a cidade está muito envolvida. A gente começou um evento em 2011 de boas práticas. Quem pode participar dessas boas práticas? Aonde tem a 3P implantada. E aqui, quem participou e que foi fortemente um vencedor dessas boas práticas foi um parceiro da saúde também, que é o Einstein, e que foi sensacional tudo que eles apresentaram e que foi transformador nas unidades do Einstein. Eu percorri todas as 12 unidades do Einstein e eles apresentaram iniciativas muito bonitas. Então, isso aconteceu em 2011. Em 2012, como já tinha acontecido as boas práticas, a gente lançou o primeiro prêmio A3P na cidade de São Paulo. Por quê? Todo ano existe o prêmio A3P Brasília. Então, tem os fóruns que acontecem e tem a premiação. Então, o que a gente entendeu? Que seria muito importante que quem ganhasse o prêmio aqui em São Paulo representasse a cidade na premiação em Brasília. Então, a partir deste ano, quem ganhar o prêmio aqui vai representar a cidade de São Paulo na premiação em Brasília no final do ano. Então, quem ganhou o prêmio deste ano passado foi a Associação Congregação de Santa Catarina, o AE e Ama Pedreira. Foi o primeiro colocado. Segundo colocado foi a Unidade Básica de Saúde Dom Angélico, que pertence ao Santa Marcelina. E o terceiro colocado também foi o Santa Catarina, com o Centro de Especialidades Humberto Nastari. Quem são os parceiros intersecretariais da A3P? Na verdade, todos são parceiros, mas fortemente que a gente precisa muito deles para a agenda ambiental acontecer. Secretaria de Serviços e Obras, principalmente o Departamento de Limpeza Pública, que é o ANLURB, quando a gente fala dos resíduos, da coleta seletiva. A Secretaria Municipal de Saúde, porque a gente trabalha com o programa PAVES, com as unidades básicas de saúde e com o centro de zoonoses. A Secretaria de Educação, porque a gente trabalha com projetos, né, que são dentro do Fundo Especial de Meio Ambiente. Então é muito importante que a gente traga a saúde, e os CELS também são grandes parceiros, porque acontece muita coisa dentro dos CELS. E a Secretaria Municipal das Subprefeituras, que é também um grande parceiro e incentivador, e precisamos das subprefeituras para trabalharmos a A3P. Os nossos parceiros institucionais são a Advocacia Geral da União, o Tribunal Regional do Trabalho, a Fundação Getúlio Vargas, o ICLEI, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, a Assembleia Legislativa e o Instituto do Legislativo Paulista, o Banco do Brasil, a Associação de Santa Catarina, o Einstein, Santa Marcelina, a USP, o NASP, SPDM, Santa Casa, Monte Azul, Sejam, Bom Parto, Saúde da Família, OAB São Paulo e a Emplaza. Parceiros que trabalhamos também com o programa PAVES, que é com todos os agentes comunitários de saúde. O que é fundamental para a gente trabalhar essa agenda ambiental? Primeiramente, a gente precisa mudar procedimentos administrativos. É fundamental que a gente mude esses procedimentos. Sem essa mudança, a gente não encontra resultado. Trabalhar em conjunto com a gestão. A gente precisa que a gestão esteja muito afinada com essa agenda. Porque se a gestão não entender o que a gente está fazendo, a gente não consegue trabalhar a agenda ambiental. Apoio da alta administração é fundamental, que a gente tenha secretários, subprefeitos, o prefeito, sempre muito afinado com o que a agenda pode fazer e apoiando, porque a gente precisa dele para liberar muitas coisas que a agenda faz. A agenda 3P não precisa de dinheiro para ela ser implantada, precisa de mudança de hábito, é só isso. Precisa do envolvimento dos colegas, de todos os colegas, não só aqueles que estão comprometidos com a comissão, o comprometimento da comissão também. E esse envolvimento dos colegas, aqueles que não fazem parte da comissão, são grandes colaboradores. Então, a gente precisa desses colegas também. Uma visão criativa, como eu falei, não precisa de dinheiro, é uma visão criativa para a gente trabalhar essa agenda ambiental. Mudar hábitos, que eu já havia falado no decorrer da apresentação, e é querer. Querer é um verbo de movimento. Então, se eu quero, eu vou conseguir, né, implantar a agenda ambiental. É isso que eu espero de você. E aqui eu me despeço, agradecendo por você estar aqui assistindo esse programa com a gente. Me coloco à sua disposição na Secretaria do Verde, aqui vocês podem me encontrar. E aguardamos vocês na próxima semana. Um beijão. Tchau.